Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Também nos siga lá no Facebook/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais, imagens, artigos, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. E hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse. Esse capítulo que é o quiasma, o ponto alto do livro de Apocalipse, junto com o capítulo 12 e o capítulo 14, mas provavelmente, o capítulo 13 é o mais famoso deles. E nós vamos estudar hoje a segunda parte, que é a besta que sobe da terra. E provavelmente, ou com certeza, nós vamos ter uma terceira parte desse capítulo, que nós vamos falar só sobre a marca da besta e o número 666. Nós já estudamos a besta que sobe do mar, hoje nós vamos estudar a besta que sobe da terra e no próximo vídeo nós vamos ver a marca da besta. Fazer tudo divididinho, com uma média de 20 a 30 minutos cada vídeo, para não encher você de muita informação, para que você possa estudar calmamente e entender perfeitamente o que significa esse capítulo 13, um capítulo tão relevante para os nossos tempos. Então, desde já nós pedimos que você compartilhe esses vídeos. Se você não assistiu o vídeo passado, vai lá, assiste, que é muito importante que você fique por dentro do que está acontecendo no capítulo 13. Então, assiste o vídeo passado e compartilhe esses vídeos com seus amigos, com seus grupos, com sua rede de contatos, porque esse assunto é um assunto muito relevante para os nossos dias. Então, se você já assistiu o vídeo passado, feche os seus olhos ou fique em atitude de oração. Se você puder, vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra e pedimos que o Seu Santo Espírito mais uma vez se faça presente aqui para ser o nosso professor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude na interpretação desse capítulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o capítulo 13 de Apocalipse fala de duas bestas. Nós já vimos a primeira besta no primeiro vídeo, a besta que sobe do mar, e hoje nós vamos ver a segunda besta, a besta que sobe da terra. E nós já vimos também que a palavra besta significa animal selvagem ou fera, e que animal em profecia simboliza reino. Nós já vimos isso lá em Daniel capítulo 7, verso 17. Então nós vamos ler aqui os 3 versos da besta que emerge da terra, verso 11, verso 12, verso 13, e o resto a gente vai ver lá no próximo vídeo sobre a marca da besta. O que mais nos interessa hoje é descobrir quem é a besta da terra. Esse é o mais importante do vídeo de hoje. Ele fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja medida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então aqui nós temos as características para nós identificarmos quem é essa besta que sobe da terra. E nós temos basicamente duas interpretações nesse meio de escatologia a respeito dessa besta. E por causa de 2 palavras, nós podemos nos desviar de uma tal maneira que aí perde-se o controle e vai dar uma interpretação um pouco equivocada, ou talvez muito equivocada. Por quê? Essas 2 palavras são as palavras blasfêmia e a palavra terra. Nós vamos entender por quê. Nós temos a interpretação dispensacionalista, que diz que a primeira besta, a besta que sobe do mar, é um poder político, e que o anticristo é a besta que sobe da terra. Por quê? Tem a dificuldade de interpretar o que é blasfêmia. Nós já vimos no vídeo passado, e também no capítulo 7 de Daniel, que blasfêmia
é a atitude de querer se colocar no lugar de Deus e também de querer perdoar pecados como Deus. Isso, quando é apresentado na besta que sobe do mar, me apresenta um poder político e religioso, porque é um poder que é político, mas quer se colocar no lugar de Deus, então é um poder religioso. A besta que sobe da terra não tem essa característica. Em nenhum momento, se você for ler do verso 11 até o verso 18, não vai me dizer que essa besta comete blasfêmias, fala blasfêmias. Então, em nenhum momento essa besta quer se colocar no lugar de Deus. Mas qual que é a interpretação errada que eles dizem que a besta do mar é poder político e a besta da terra é o poder religioso? Porque diz que ela parece como cordeiro. E cordeiro nós sabemos que é o símbolo de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já dizia João Batista. Então, por essa característica, diz que esse poder, essa besta, sim, é um poder religioso. E tem outro problema, que é outra palavrinha, que é a palavra terra. Em profecia, mar, nós sabemos que é povos, línguas, tribos e nações. Os dispensacionalistas interpretam a palavra terra como sendo o oposto dos povos, línguas e nações, porque eles falam que esses povos, línguas e nações são povos, línguas e nações gentílicas, dos gentios. Então terra seria Israel. Então você teria um poder que surgiria de Israel e que seria um poder religioso. Então essa é a interpretação, e que este poder é o anticristo. Mais do que um poder, eles dizem que é uma pessoa, que o anticristo é uma pessoa. Então você tem um rei que sobe de Israel, que parece cristão, e este será o anticristo. A interpretação dispensacionalista. Nós temos dificuldade de interpretar essa passagem dessa maneira, nós que seguimos a linha historicista. Por quê? Porque nós vemos nas profecias de Daniel, que é um livro importantíssimo para estudarmos juntos com Apocalipse, que Israel não, depois de 34 depois de Cristo, deixou de ser nação como país. Nós vimos a profecia de Daniel no capítulo 9, há 70 semanas. Então, se você não estudou o capítulo 9, vai lá na playlist de Daniel, procura o capítulo 9 e nós vamos estar explicando as 70 semanas. E nessas 70 semanas, ele fala que 70 semanas estão destinadas para o teu povo, determinadas para o teu povo, para que o povo aceite o Messias. Então, em linguagem profética, o povo de Israel, depois da saída do cativeiro babilônico, teria 490 anos para identificar quem seria o Messias e, quando ele viesse, aceitá-lo como tal. Mas eles negam o Messias, rejeitam o Messias, e a partir do ano 34, que é quando termina as 70 semanas, eles deixam de ser nação como país. Então agora não existe mais país, o povo escolhido de Deus, como Israel físico. Agora Israel são todos aqueles que aceitam o Messias. Isso você vai ver lá em Gálatas capítulo 6, nós já lemos esse texto, mas nós vamos ler de novo. Gálatas capítulo 6, Paulo fala o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, no verso 15, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então Israel não tem mais a ver com circuncisão ou com incircuncisão. É todo aquele que aceita Jesus Cristo e a nova criatura, agora é Israel de Deus. Então não tem como um rei sair de Israel para se tornar o anticristo. Principalmente porque Israel é a nação que rejeitou a Jesus Cristo fisicamente. Então como é que ele pareceria um cordeiro? Pareceria cristão. Outro ponto, não pode ser um rei, uma pessoa. Porque nós vimos lá na besta que sobe do mar, que a besta agiria contra os santos por 42 meses, que seria o período de 1260 anos da supremacia papal. Então, se a besta do mar não pode ser uma única pessoa, porque nenhuma única pessoa viveria 1260 anos, a besta que sobe da terra também não pode ser uma única pessoa.
vai ter que ser um poder, um reino, assim como está explicado lá em Daniel capítulo 7. Então, por isso, nós temos dificuldades de interpretar a profecia da besta que sobe da terra conforme os dispensacionalistas interpretam. Como nós interpretamos, os historicistas interpretamos esta profecia? Como é um poder, um reino que sobe da terra, se mar significa muitas águas, né? Significa povos, línguas, tribos e nações, terra é um lugar desabitado, é um lugar que tem pouca densidade demográfica, tem poucas pessoas morando ali. Então, é um reino que sobe de um lugar pouco habitado. Esse reino diz que tem 2 chifres parecendo cordeiro, então ele parece cristão, ele aparenta ser cristão, mas ele fala como dragão, então ele fala como Satanás. Suas atitudes são mais parecidas com Satanás, apesar de ter essa aparência cristã. E a outra característica muito importante é que fala que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então será um poder que vai ter a mesma autoridade que Roma papal, mas surgirá antes de Roma papal cair, porque fala que vai surgir na sua presença. Se você lembrar da sequência dos reinos de Daniel 2 e Daniel 7, você vai ver que sobe um reino, esse reino cai para subir outro. Esse outro reino cai para subir outro. Então sobe Babilônia, sobe Medo-Pérsia. Cai Medo-Pérsia, sobe Grécia. Cai Grécia, sobe Roma. Aqui não. Aqui, antes que Roma papal caia, surge esse outro poder. E aí depois ele vai ter a mesma autoridade que a Roma papal já teve, que é de dominar todo o mundo civilizado. O único poder que parece cristão, a única nação, o único reino que parece cristão, que surge num lugar pouco habitado, antes do poder de Roma cair, Roma papal cair, é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América declara sua independência em 1776 e tem a sua independência reconhecida em 1784 e tem o seu primeiro presidente em 1789. Tudo isso antes de 1798, que é quando cai o poder papal. Nós já vimos tudo isso, como que essa queda acontece. E os Estados Unidos da América, ele é na sua imensa maioria colonizado por cristãos protestantes. Por quê? Porque a partir do século XVII, lá em torno de 1600, começa-se, até em 1500 e pouco, 530, 540, começa-se a se identificar a perseguição dos protestantes, que é chamada a Contra-Reforma. Nós sabemos que tem a Reforma Protestante em 1517 e que Lutero rompe com a igreja, junto com outros reformadores, com Calvino, com Zwinglio, e a Igreja Católica não ia deixar isso barato, e aí surge a Contra-Reforma, que é uma intensificação da Santa Inquisição. Principalmente na Espanha teve uma perseguição muito grande, a Inquisição Espanhola, muito conhecida por causa da sua violência, por causa de todos os seus métodos que eles utilizaram contra os protestantes e contra os judeus, né? Então, muitos protestantes que estavam nessa época na Europa, depois que ficaram sabendo que descobriram um novo mundo nas Américas, eles começam a fugir para a América do Norte, principalmente os ingleses fogem para a América do Norte e ali começam a colonizar a América do Norte, na sua imensa maioria como cristãos protestantes. Então eles surgem como um país cristão, eles surgem como um país protestante. Aliás, os Estados Unidos até hoje é o maior país protestante do mundo. Porém, depois, mais para frente, nós percebemos que a sua atitude não é de cristão. É um país que vai cada vez mais ganhando poder, se tornando uma grande autoridade e que hoje é a grande potência mundial. E que exerce essa autoridade que Roma papal exercia quando ela tinha sua supremacia durante aquele 1260 anos.
Então por isso que diz que ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então é uma nação cristã protestante, mas fala como um dragão. Então muita das suas atitudes parece mais com Satanás, em termos de subjugar outras nações, invadir territórios, querer mandar no mundo. E eles têm autoridade para isso, porque hoje a língua mais importante de poder se comunicar é a língua inglesa, a moeda mais forte do mundo é o dólar. Então eles têm uma grande autoridade política no mundo. E fala que ele exerce toda a autoridade da primeira besta e também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer da terra diante dos homens. Alguns teólogos interpretam isso daqui como um poderio bélico dos Estados Unidos. Tem poder de fazer descer fogo do céu, alguns chegam até a apontar para a bomba atômica. O mais provável é que, como nós vamos ver no próximo vídeo, que tudo aqui tem a ver com adoração, isso aqui pode ser uma referência direta ao Antigo Testamento, ao profeta Elias, que Elias foi aquele que fez chover fogo do céu. Por quê? Porque mais para frente nós vamos ver que a besta que emerge da terra, ele aparece sob outro título, como o falso profeta. Lá em Apocalipse 16 fala que o dragão, a besta e o falso profeta iriam se unir contra o povo de Deus. Então, como aqui ele está apontando para Elias e mostrando que faz as mesmas coisas que Elias faz, significa que ele está apontando para um profeta, mas como ele fala como um dragão, ele é um falso profeta. Então, se diz cristão, mas é um falso cristão. É o protestantismo apostatado. Assim como a igreja romana apostatou, o protestantismo também está apostatado por vários motivos. Nós vamos ver isso mais para frente, principalmente em Apocalipse 17. Então nós temos aqui um poder religioso, que é a besta que sobe do mar, e um poder político, que é a besta que sobe da terra. E diz lá no verso 14, que seduz os habitantes da terra por conta dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que é ferida a espada e sobreviveu. Então ele fala que depois vai fazer com que a terra adore a primeira besta. Então vai chegar um período em que os Estados Unidos da América vai fazer com que o mundo adore o poder papal, Roma papal. E algumas pessoas podem estar pensando assim, isso é um absurdo. Primeiro porque os Estados Unidos foram fundados em cima da liberdade religiosa. Os Estados Unidos, como os colonos vieram fugidos da Europa por causa da sua religião, eles estabeleceram que nos Estados Unidos teria liberdade religiosa, que nunca poderia se unir igreja e Estado. Porém, essa emenda, chamada Emenda Johnson, caiu no ano de 2017 com o presidente Donald Trump. Ele derruba essa emenda, falando que agora pode sim ter decisões religiosas no meio político, lá no Congresso americano, no Capitólio. Inclusive, se você for pegar essa imagem aí que você está vendo, você vai ver que o Capitólio dos Estados Unidos é muito parecido com a Capela de São Pedro lá, né? A Capela Sistina de São Pedro, são muito parecidos. E essa união vai acontecer. Hoje, os Estados Unidos já têm condições de poder promulgar uma lei religiosa para adorar alguma coisa, né, uma lei política e religiosa, porque essa emenda Johnson foi derrubada no ano 2017, coisa que era inimaginável até um tempo atrás. Outra coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: muitas coisas que pareciam inimagináveis até um tempo atrás, se você contasse, muitas pessoas iriam achar que é um absurdo. Se você falasse para alguém no primeiro século que Roma pagã ia cair, ele ia dar risada da sua cara. Se você falasse lá no ano 1000 mais ou menos que Roma papal ia cair, ele ia dar risada da sua cara. Se você falasse que a União Soviética iria cair lá mais ou menos na década de 60, 1960, os russos e todo mundo ia dar risada da sua cara, porque eram impérios, eram poderes tão fortes
que ninguém imaginaria que um dia isso iria acontecer. E aqui a Bíblia diz que um dia os Estados Unidos da América vai promulgar uma lei em que as pessoas adorem a primeira besta, adorem o poder papal, e nós vamos ver como isso vai acontecer no próximo vídeo. E como que eu gostaria de terminar esse vídeo? Da mesma maneira que nós terminamos o vídeo passado, falando que não entrem nessa ideia de que o anticristo ainda vai vir e que a tribulação, a igreja não vai passar pela tribulação, que vai surgir um poder ainda que vai perseguir os cristãos, e que na maioria das vezes esses poderes são associados com comunistas, com políticas de esquerda ou com socialismo. Para você ter um poder político que coloque essa lei em prática, uma lei religiosa, uma lei de adoração em prática, é muito improvável que um poder socialista ou um poder comunista faça isso. Eu vi há um tempo atrás algumas pessoas falando de um plano secreto entre o Vaticano e a China para dominar o mundo ou para fazer algumas coisas. É muito improvável que essa besta que sobe da terra seja a China, é muito improvável que seja um poder socialista. Inclusive, eu sugiro que você assista ao vídeo do capítulo 11, a parte 2 de Daniel, que lá nós vimos que o rei do norte vencerá o rei do sul. E lá nós interpretamos que o rei do norte é o poder papal e os seus aliados, junto com o falso profeta, a besta que sobe da terra, e o rei do sul seriam os reinos ateístas, porque o rei do sul apontava para o Egito e o Egito simboliza o ateísmo. Então, não que poderes socialistas na sua maioria sejam ateístas, mas eles prezam por um Estado laico, então seria muito difícil, não quer dizer que é impossível, mas é muito improvável que um poder comunista socialista promulgaria uma lei dessa para que se adore a primeira besta. Mas a Bíblia fala que a segunda besta vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Então os Estados Unidos da América vai dar um decreto de adoração, um decreto político e religioso para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, que é o poder de Roma papal. O que é esse decreto, que é a famosa marca da besta? O que é a marca da besta? Qual que é o número 666? Nós vamos ver no próximo vídeo, fechando essa trilogia aqui do capítulo 13, nós vamos aprender como isso vai ocorrer, como que serão os caminhos para isso ocorrer, o que significa, para que nós não sejamos enganados. Então, qualquer dúvida, procure, pergunte aí nos comentários, nos procure. Tem algumas pessoas entrando em contato com a gente nos comentários de outros vídeos, isso é muito legal. A gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Temos um canal aberto ali para você conversar com a gente, para tirar todas as suas dúvidas. Então, recapitulando. Besta que sobe do mar, poder de Roma papal. Besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Esses dois poderes vão fazer uma aliança para perseguir o povo de Deus, aqueles que têm o selo de Deus, os remanescentes que estão guardando os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que nós possamos ser esse remanescente, que nós não sejamos enganados pelo inimigo e que cada vez mais nós possamos aprofundar nas suas profecias, na sua palavra, para estarmos preparados para o que há de vir logo em breve, que Jesus logo em breve está voltando. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um, e que nós estaremos aqui no próximo vídeo, se assim Ele permitir.